tentar entender um pouquinho melhor o impacto desse terremoto. O Prime Time recebe agora o coordenador do Laboratório de Sismologia da UFRN, Anderson Nascimento. Professor, boa noite. Professor, a gente foi surpreendido com esse terremoto ontem, quando vimos a escala dele, já ficamos assustados e, claro, não tem como não se assustar e se aterrorizar com a quantidade de vítimas. O Serviço de Sismologia dos Estados Unidos, Geologia, desculpe, dos Estados Unidos, diz que o terremoto chegou a alcançar os países para lá do Mediterrâneo, do Estreito de Gibraltar, a Espanha, inclusive, e alguns países do norte africano. Dá para a gente ter alguma explicação para esse terremoto? Eu já ouvi os seus colegas dizerem mais cedo que não é comum acontecer um terremoto no Marrocos. Boa noite. Boa noite, Thaís. Uma satisfação estar falando com vocês da CNN. De fato, esse tipo de terremoto nessa região ele é menos comum do que terremotos que ocorrem em limites de placas tectônicas. Os terremotos que ocorrem em limites de placas tectônicas, eles são bastante frequentes e são responsáveis por mais de 90% da sismicidade global que é registrada. Esse terremoto em particular foi no interior de uma placa tectônica, e essa placa tectônica, que é a placa tectônica africana, ela, como várias outras placas, também possuem falhas geológicas que são reativadas quando o esforço tectônico, a pressão tectônica, ela excede o limite de resistência das rochas. Então, toda aquela energia, na verdade não é toda, mas parte da energia que estava acumulada ao longo dos séculos e milhares de anos, ela é subitamente liberada em alguns segundos e essa vibração chega até a superfície e causa todo esse estrago que a gente está vendo aí. Professor, nós ouvimos alguns brasileiros que estão no Marrocos e eles relataram o acontecimento de mais de um tremor. Foi um mais forte e depois outros mais fracos. Isso geralmente acontece, né? Tem um tremor muito forte e outros podem acontecer. Qual o risco? Tem como medir o risco de um novo tremor acontecer? A primeira parte, vamos por partes. A primeira parte do seu questionamento é em relação o surgimento de réplicas, né, que são o nome técnico que se dá aos eventos que sucedem um evento principal. Às vezes existem até alguns eventos que antecedem o evento principal. Eu acho que nesse caso não houve nenhum tipo de aviso desse tipo. Simplesmente houve o evento principal, seguido por algumas réplicas e algumas delas até sentidas pelas pessoas. Certamente, na região mais próxima ao epicentro, esses eventos continuam ocorrendo. E isso transforma a situação das pessoas que estão na região ainda mais dramática, porque depois daquele evento mais forte, você seguidamente tem vários eventos que são menores, mas que continuam abalando a estrutura das casas das pessoas e psicologicamente as pessoas ficam mais, digamos assim, mais arrasadas ainda, ficam mais perturbadas ainda. Então, infelizmente, a gente não tem como prever como se vai se dar a evolução exatamente dessa sismicidade, mas seguindo a experiência que a gente tem de outras áreas sísmicas, é esperado que nos próximos dias, nas próximas semanas, a sismicidade ir diminuindo e essa, digamos assim, é como se fosse uma bateria. Ela vai descarregando, liberando energia e acumulando energia para, num futuro que a gente não sabe quando, ter outro terremoto. Muito embora a tendência seja de diminuir essa sismicidade, isso não pode ser dito de forma categórica. É preciso que eles devem estar fazendo um monitoramento, até porque as equipes de resgates estão se arriscando, inclusive, a entrar em estruturas civis já comprometidas e é preciso que eles tenham um nível de segurança mínimo para realizar as operações e não serem surpreendidos com um terremoto maior acontecer durante esses trabalhos de resgate, que aí seriam uma tragédia adicional também.
Claro. Professor, vou pedir para a nossa turma colocar aqui o mapa, que a gente já mostrou aqui algumas vezes, para mostrar exatamente a área onde foi o epicentro e pertinho ali de Marrakech. E no mapa à esquerda, mais estendido, a gente consegue identificar ali a Cordilheira do Atlas, né, que é uma cordilheira muito extensa, são quase 2.500 quilômetros, que separa literalmente a África, ou esse trecho da África do deserto da área litorânea, tanto do Mediterrâneo quanto do Oceano Atlântico. É comum acontecer terremoto numa cordilheira dessa extensão? Olha, eu diria que não é exatamente surpreendente, porque essa cordilheira, na verdade, ela é uma expressão na superfície dessa deformação que as falhas geológicas, que eu falei que estão no interior dessa placa, estão acontecendo. Então, na verdade, essas cordilheiras são expressão, são, digamos assim, a cicatriz, digamos assim, geológica do que é que está acontecendo no processo geológico. Então, não é uma região com uma única falha. Se você for olhar no detalhe, há vários trabalhos na literatura mostrando isso, são dezenas, centenas de falhas que estão interagindo uma com as outras e todas elas recebendo, digamos assim, pressão tectônica e, uma vez por outra, essas falhas se rompem, liberam energia e provocam os terremotos que a gente tem registrado e as pessoas têm sofrido com eles. Professor, eu estive no Marrocos há um ano e passei uns dias exatamente na cordilheira, na comunidade do povo berber, que é o povo do deserto marroquino, e são casas todas construídas nas encostas, feitas de pedra, de barro, absolutamente frágeis para um evento como esse. O Marrocos não é um país que convive com essa ameaça e, portanto, certamente as suas construções não estavam preparadas para esse evento. O conhecimento da sismologia, da geologia, como é que ele pode ajudar, esse conhecimento, como ele pode ajudar os países a tentar identificar áreas de risco e, de alguma forma, melhorar alguma prevenção ou a estruturação das residências, criar áreas de atenção e de risco, porque uma das características que a imprensa internacional e as autoridades estão relatando é exatamente pelo fato das casas e das regiões estarem nas cordilheiras, nas montanhas, o dificílimo acesso que está acontecendo, ou seja, o número de vítimas pode ser ainda maior. Sim, certamente o número de vítimas vai crescer bastante nos próximos dias, nas próximas horas, à medida que porque conforme você mesma falou, o acesso às vezes é por rodovias precárias e que certamente foram desconectadas das vias principais por conta desse terremoto, causando aí por algum deslizamento de terra local, alguma coisa desse tipo. Então, à medida que eles vão avançando no trabalho de chegar até essas pessoas, é que é possível fazer a contabilidade das vítimas, né? Então, isso é um problema que se coloca, assim. Na verdade, não é uma questão exclusiva dos marroquinos, essa questão da percepção do risco frente a como você ocupa o território. Então, a ameaça geológica, ela sempre vai estar presente. É uma falha geológica, é uma coisa da natureza, a gente não tem como, digamos assim, ter controle sobre o que é que está acontecendo. A gente não pode desligar a falha ou religá-la ou pedir para ela liberar energia aos poucos. Isso não é possível. O que é possível, na verdade, é a gente modificar a forma na qual a gente se expõe a essa ameaça. E aí é uma escolha da sociedade, né? É uma escolha que passa por as pessoas perceberem um risco, ter defesas civis de forma muito atuantes e sempre trabalhando nesse tipo de situação e principalmente na concepção da percepção do risco que as pessoas têm. Porque, na verdade, basta que um evento de magnitude catastrófica como esse que ocorra para que você, digamos assim, tenha uma situação de absoluta calamidade e você desconecte praticamente quase que um país do resto do mundo, né? Então, na verdade, é uma escolha
política também e uma escolha da sociedade a forma com que a gente se expõe, tá certo? Então, Sim. muitas vezes você tem formas diferentes de se expor aos riscos, mesmo que você esteja submetido à mesma ameaça geológica. O caso do Japão, né, professor, que já tem esse preparo, as residências são todas já fortalecidas, as construções também, mas no caso do Marrocos, como a gente está vendo nas imagens, né, as construções são frágeis, há muitas construções antigas, né, locais de tombamentos históricos, inclusive, e infelizmente ficaram expostas a isso. Nós conversamos ao vivo com o professor Anderson Nascimento, que é coordenador do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, muito obrigada por estar conosco aqui nesse sábado à noite. Um bom resto de fim de semana para o senhor. Muito obrigado, Thaís. Uma satisfação falar com todos vocês. Uma boa noite e bom trabalho. Obrigada.